Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Na semana passada, nós iniciamos o estudo da passagem de Jesus do capítulo 5, versículos de 43 a 48. E analisamos parte dessa passagem, que é uma passagem que precisa ser estudada de forma continuada. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento a ela. Vou só reler a passagem de Jesus, e você que não assistiu da semana passada, pode ir no nosso site, lá em www.radioriodejaneiro.am.br e procurar lá Nos Caminhos de Jesus e ouvir o nosso programa da semana passada, para que possa, em complemento a esse de hoje, entender toda essa passagem. A passagem é: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeiam, e ore pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo de 43 a 48. Hoje estaremos naquela parte do orar. Orai por aqueles que vos perseguem. Provavelmente, a ideia central é a de perseguição religiosa, que havia muito naquela época. O ódio mais persistente e profundo é aquele citado pelas diferenças religiosas, que já estavam ocorrendo ali por causa dos judeus e os cristãos. Até os que perseguem por causa da diferença da religião devem ser objeto do nosso amor, gente, e das nossas orações. Mesmo aqueles que, equivocadamente, ou por ignorância, ou por fanatismo, perseguem-nos por causa da seita religiosa, temos que orar por eles, para que eles tenham os seus corações aquecidos, acalentados, e se transformem um dia e compreendam que não é caminho para a paz esse tipo de ação. Parece que poucos, além de Jesus, têm sido capazes de cumprir esse conceito moral. Certos comentaristas declaram que esse conceito não se encontra em nenhum outro livro de nenhum outro povo. Olha só a importância disso. A importância de Jesus. A gente não encontra esse conceito do orar por aqueles que nos perseguem, que nos fazem mal, em nenhum outro livro, de nenhuma outra religião, de nenhum outro povo. Apenas Jesus havia na época falado sobre isso. É uma mudança de paradigma. É uma revolução moral. É a transformação da humanidade. Neste sermão, Jesus refere-se a Deus como Pai por 16 vezes. E ele fala, vos torneis filhos do vosso Pai. E ele fala que somos filhos de Deus por 16 vezes. Ele fala, referindo-se a Deus como Pai. Só neste sermão, que é o Sermão do Monte. Aqui ele mostra a natureza que os outros filhos devem desenvolver. A característica mais dominante dos filhos é a imitação e a duplicação das atitudes do Deus de amor, que alcança tanto os amigos quanto os inimigos. Não há nada mais elevado do que amar os inimigos, gente. Porque é o amor por excelência. Porque é o amor por vontade. Amar os inimigos é tão difícil, para nós ainda, mas
tão necessário. Quem não ama não consegue viver a epopeia da vida, não consegue chegar às esferas superiores, porque as esferas superiores podemos dizer que estão diretamente ligadas ao amor. Como eu posso querer chegar às esferas superiores da vida se eu não consigo vivenciar o amor? E o marco transformatório é o amor aos inimigos, porque amar aos amigos, como falamos semana passada, é muito fácil. Amar aqueles que nos amam é muito fácil, retribuir amor é muito fácil. Agora, ofertar o amor sem retribuição, esse é o mais difícil. E amar aqueles que nos odeiam é muito mais difícil ainda. Temos que ir para o alvo, como nos dizia Paulo de Tarso. Precisamos ir ao alvo, e o alvo é o amor. Se amade os que vos amam, o outro trechinho. A gente está indo trechinho por trechinho. Aquele que só ama os seus inimigos não faz nada mais, os seus amigos, desculpe, não faz nada mais para Deus. Não faz nada demais. Porquanto essa é uma das características comuns de todos os homens. Se a gente amar só os que nos amam, a gente não está fazendo nada demais. Nada que nos mostre diferença, que mostre a diferença nossa para com os outros. Estamos iguais à humanidade. E a gente tem que ser diferente. A gente tem que andar na vanguarda. E a vanguarda é o amor. Que recompensa tereis, diz Jesus, né? Nas Escrituras, há muita matéria sobre recompensa divina. Tem muita coisa. Velho e Novo Testamento. A palavra em si é associada à vida comercial. Recompensa, a gente pensa logo na ligação comercial, no negócio, né? Eu dou uma coisa e como recompensa recebo outra. Não é assim? Acordos. Não é assim? O comerciante trabalha esperando recompensa. O trabalhador trabalha pensando na recompensa, que é o salário. Segundo o esforço do seu próprio trabalho. Se eu me esforço mais, eu quero uma recompensa maior. Se eu me esforço menos, pode vir uma recompensa menor. O negociante preguiçoso não tem direito de esperar nenhum lucro. Porque o lucro vem do trabalho, do esforço. A recompensa está diretamente ligada a isso. Não é assim? Não deveria ser assim em todas as áreas, nas esferas onde tem alguém trabalhando? A recompensa não deveria ser pelo esforço, pelo aquilo que o indivíduo realiza? E a recompensa espiritual? Ela vem pelas nossas atitudes, pelo esforço que fazemos para domar as nossas más tendências. É assim. Quanto maior o esforço, maior a recompensa. Assim também o homem que não cumpre as leis de Deus não tem direito a esperar galardão algum, gente. Não tem direito a esperar recompensa. Se eu estou fora das leis de Deus, qual é a recompensa que eu vou ter com isso? O maior desejo de Deus diz respeito à lei do amor. Deus quer que vivenciemos a lei do amor. Porque a lei do amor é sublime. Quem vivencia a lei do amor venceu a si mesmo. As autoridades judaicas punham muita ênfase em questões da vida religiosa, mas erravam totalmente naquilo que revestia de maior importância, que era o amor como um todo. Eles pensavam muito no formalismo da religiosidade, da religião, mas esqueciam do amor ao próximo, de vivenciar o amor ao próximo. Eles não agiam com atenção a esse quesito. Podem tais pessoas esperar recompensa, gente? Que só pensam no formalismo, que só pensam no que é
toma lá da cá, podem pensar em recompensa. Nas recompensas espirituais. Aqueles homens certamente teriam compreendido as palavras referentes aos galardões na lição, né? Poderiam ter compreendido. E dirá, é universal, gente. É uma lição universal. As pessoas para que Jesus falou compreenderam isso, porque Jesus era extremamente didático. Mas nós ainda não. E o que a gente tem feito com essas palavras? O que a gente tem feito com esse alerta de Jesus? Quando ele fala, se amardes os que vos amam, que fazeis isso demais? Que galardão tereis? O que temos feito com essa colocação de Jesus? O que temos feito com todo o Evangelho de Jesus? Pelo menos vamos estudar o Evangelho. Vamos conhecer o Evangelho. E aí, pouco a pouco, juntos aqui, como estamos neste programa, vamos tentar colocá-lo em prática. Vamos levá-lo para os nossos corações, para que ele fique lá registrado, para que ele lá consiga dar frutos, que a árvore do amor é fabulosa, só tem frutos doces que alimentam a vida. E a gente estamos necessitados do alimento divino, do alimento do amor, do alimento do Evangelho, do alimento de Jesus. Temos urgência em mudar a vida. Temos urgência em transformar o mundo. Quem não se deparou com qualquer violência no mundo nos últimos dias, nos últimos meses? Temos visto isso o tempo todo. E a gente só vai mudar o mundo, mudar essa situação no mundo, nos mudando tudo. Temos que mudar tudo. Estamos falidos. Estamos falidos porque a violência, a sensualidade, o egoísmo, o orgulho está aí. E as soluções que estamos apresentando não têm dado certo. Vamos mudar tudo, mudar as respostas que temos que dar ao mundo, para que o mundo se transforme. Vamos fazer aí um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta, vamos continuar aí estudando o Evangelho de Jesus. Jesus, nessa passagem, ele fala dos publicanos, né? Os publicanos não fazem isso quando ele fala, né? O que adianta você amar os que te amam? Os publicanos também fazem isso. E os publicanos eram considerados homens de má vida, né? O termo significa coletor de impostos. Publicano é o coletor de impostos. Embora às vezes seja usado em sentido mais lato, dando a entender qualquer funcionário público. Naquela época, o funcionário público era mal visto. Ainda algumas pessoas ainda veem de forma negativa o funcionário público. Bom número de coletores de impostos agia com desonestidade. Esse era o problema. Tanto em relação ao público, como em relação ao governo. Ele roubava o público e roubava o governo para enriquecer. Cobrava impostos legais, apresentando relatórios falsificados, com a intenção de enriquecer rapidamente. Ele cobrava mais do que devia do povo e dava menos do que devia ao governo. O que ele fazia? Ele tinha que apresentar relatórios, ele fraudava os relatórios. Nada diferente do que encontramos hoje. Era as fraudes. E aí ele ia enriquecendo. E ele era muito mal visto pelos judeus. Porque explorava o judeu, arrancava a pele, arrancava tudo que podia para poder enriquecer. E aí Jesus fala, esse indivíduo que vocês falam mal, fazem isso que vocês estão fazendo. Eles amam do jeito que vocês amam. Então, o que vocês estão fazendo demais? Havia na época de Jesus duas classes de publicanos. Uma superior,
formada pelos romanos de ordem, equitator, que em geral eram os dirigentes do trabalho, responsável perante o governo romano. Esse era o principal publicano que tinham na época. Era aquele que eles chamavam, né, os chefes, né, os diretores, os que mandavam. Eram os equitatores. E tínhamos a outra, que era inferior, formada por judeus. Aí entravam os judeus. Primeiro, os que mandavam acima de tudo eram os romanos. Mas o que lidava diretamente com o povo, esse era o judeu. Que trabalhavam lá nas vilas e cidades dos judeus. Porque o romano não ia ficar lá no contato no dia a dia. Tinha aquele que mandava, que estava por cima, que ficava exigindo os relatórios, que conferia, que fazia o que os chefes fazem, davam umas incertas, mas que não arregaçava as mangas para o dia a dia. Então, deixava na mão do próprio judeu ser coletor do imposto dos judeus. E aí as fraudes surgiam. Mateus, o evangelista, Mateus, o discípulo de Jesus, o apóstolo, era um deles. A gente pode conferir isso lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 3. Ele mesmo se aponta como um coletor, um publicano, um coletor de impostos. Quando Teócrito indagou entre as feras bravas, quais são as mais cruéis? Teócrito é um pensador antigo. Ele mesmo replicou: os ursos, os leões da montanha, os publicanos e os caluniadores das cidades. Olha como um pensador do passado, da época do Cristo, lá dos romanos, fala dos publicanos. Entre as feras bravas, ele chama de fera. Quais são as mais cruéis, as que mais fazem mal? E ele mesmo responde: os ursos, os leões, ele fala os leões da montanha, os publicanos e os caluniadores das cidades. Ele coloca os publicanos numa classe das piores. Eram os cruéis, eram aqueles que não prestavam, que faziam mal danado à população. Porque ele fazia mal aos romanos e fazia mal muito mais ao povo judeu, porque os explorava. Jesus, ele traz, para elucidar essas questões, coisas do cotidiano do povo, para que ficasse bem marcado, para que ficasse evidenciado realmente a gravidade da coisa. E para facilitar o entendimento. Quando ele compara o nosso amor, que a gente usa, com o dos publicanos, o publicano fala, ele diz que o nosso amor não é nada demais, muito bem, tem o amor dos cruéis, o amor do egoísta, o amor do orgulhoso, o amor do criminoso, nosso amor é igual ao deles. Porque a gente não avança, a gente não vai além do amor comum. Quem não vai além do amor comum está misturado no pensamento vulgar. E Jesus fala: saudade somente os vossos irmãos. Se saudades vossos irmãos, o que fazes demais? A saudação usual entre os judeus era paz, shalom. Paz seja contigo. Em Mateus, capítulo 10, versículo 12 e 13, os discípulos usavam de saudação similar. Eles falavam isso, os discípulos se falavam, porque era comum entre os judeus. Shalom, paz seja contigo. O termo shalom inclui não somente paz, mas também prosperidade. Você estava oferecendo paz para o indivíduo e prosperidade. Era um termo muito importante na época. E essa prosperidade, ela abrange toda forma de bem-estar, material e espiritual. Você, quando fala shalom, faz paz seja contigo, você estava dizendo para a pessoa que você queria que ela tivesse paz e prosperidade, material e espiritual. A saudação era, em realidade, uma forma de oração pelo benefício alheio. Era como se você estivesse orando a Deus para que aquele indivíduo que você estava cumprimentando recebesse esse grande benefício da paz, da prosperidade. Era simbólico isso,
deveria ser, pelo menos. O problema é todo quando isso passa a ser usual de tal forma que não tem importância, as pessoas falam sem pensar. Uma coisa é você falar, Pai seja contigo, e dentro dessas palavras esteja um sentimento positivo de bem-estar realmente. Outra coisa é falar, Shalom, Pai seja contigo, sem sentimento. Não tem finalidade nenhuma. É como quando a gente vai fazer uma oração. Uma coisa é você fazer, por exemplo, o Pai Nosso, pensando cada frase, colocando sentimento em cada frase. A oração vai às esferas superiores. Outra coisa é você fazer o Pai Nosso mecanicamente, Pai Nosso que está no céu, sem pensar. Não tem alcance. O falar o Shalom para eles era a mesma coisa. A saudação ocupava e ainda ocupa importante lugar nos costumes dos povos orientais. Até hoje, a saudação tem um papel muito importante. Depois de dizer Pai seja contigo ou Shalom, a pessoa ainda proferia muitos e diversos cumprimentos e congratulações. Os judeus não saudavam os gentios nos tempos de Jesus. Ele não saudava o gentio. Ele era aquele povo que só saudava a si mesmo, ao seu próprio povo. E lemos que até hoje os islamitas não saudam os cristãos. Gente, está muito longe de compreender que somos todos filhos de Deus. Que a paz tem que chegar a todos. Independente de raça, independente de cor, de credo. A paz precisa chegar a todos. A prosperidade espiritual precisa chegar a todos e a material também. Para que tenhamos um mundo igual para todos. A saudação era uma declaração de fraternidade e amizade, gente. Quando eu saudava alguém, por isso que eles não saudavam os gentios, porque eles odiavam os gentios. Por isso que eles não saudavam os samaritanos, porque eles odiavam os samaritanos. Não deveriam odiar. O ódio não deveria existir no mundo. Mas era e tem que continuar sendo uma declaração de fraternidade e amizade. Eu vejo as pessoas se cumprimentam e se odeiam. O cumprimento deveria ser uma saudação de fraternidade, de amizade, de criar cada vez mais laços apertados, vínculos do sentimento. Mas, infelizmente, ainda não é assim. Os judeus não tinham esse espírito para com os gentios, como eu falei. Não tinham. Nem para os samaritanos. No entanto, Deus mostra-se amigo de todos nós. E Jesus usa de espírito de fraternidade para com todas as raças e indivíduos da raça humana. A gente já observou, em algum momento do Evangelho, Jesus fazendo colocações que demonstre falta de amor para qualquer um? Quando Jesus chamava a atenção dos fariseus, não era por falta de amor. Era como educador, como irmão mais velho. Como nós fazemos com os nossos filhos. Quando chamamos a atenção dos nossos filhos, não é porque não nos o amamos, é porque queremos que eles encontrem o caminho correto. Sede vós perfeitos. A perfeição deve incluir os princípios da mensagem de Jesus neste sermão. Isto é, a evolução espiritual, gente. A pureza e o amor. O versículo não diz se a perfeição deve ou pode ser alcançada nesta vida, mas é claro que esse alvo deve ser visado por todos os discípulos de Jesus. A gente não vai alcançar a perfeição nessa vida, mas a gente tem que estar buscando a perfeição. A doutrina espírita nos mostra que ninguém alcança a pureza de espírito em apenas uma encarnação. A gente vê isso nos postulados da doutrina. Mas também nos mostra que é plano de Deus, contido no Evangelho, a perfeição do ser humano. Todos nós seremos perfeitos um dia. Somos espíritos perfeitíveis. E ele fala, vós, é enfático no grego e forma uma antítese com os gentios e publicanos mencionados no versículo anteriores. Ele fala, vós, todos que estão ouvindo, que estão agora. É importante notar que o clímax da experiência humana é o amor. Jesus mesmo ensinou isso. O meu mandamento é este,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João, capítulo 15, versículo 12. Olha que colocação importante. Paulo expressa a ideia desse versículo da seguinte maneira, Paulo de Tarso. O amor não pratica o mal contra o próximo. Está em Romanos, capítulo 13, versículo 10. O amor, portanto, é o caminho mais rápido para Deus. É o caminho que precisamos seguir. Se queremos viver bem, se queremos ser felizes, se queremos paz, harmonia, só temos um caminho, o caminho do amor. Fiquemos com Deus. Semana que vem estaremos aqui com mais um programa Nos Caminhos de Jesus, estudando mais um versículo desse evangelho maravilhoso. Fiquem em paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.